Quem nunca pesquisou uma receita no Google? Com certeza todo mundo já pesquisou, né? Eu também já pesquisei. Quero tirar vocês dessa dependência de buscar no Google. Eu sou a chefe Marcela Martins, estou aqui para te mostrar o mundo dos mini bolos sucrê. Mostrar como você vai fazer para faturar 5K por mês com mini bolos. Tá achando que é bom demais para ser verdade? Então hoje eu tenho alguns segredos para te revelar. Olha, eu quero falar hoje. Você deve ter lido assim a chamada desta live aula hoje e pensado assim: o que Marcela vai falar, né? Porque a partir do momento que eu te pergunto, eu até anotei aqui que era para não dizer uma palavra fora do lugar. Como criar suas próprias, que eu te pergunto não, que eu te digo, né? Como criar suas próprias receitas sem precisar do Google. Você deve ficar pensando, né? Não, isso não existe não, Marcelo. Na minha vida não existe fazer uma receita sem Google. Isso deve ser porque você não é minha aluna. Porque se for minha aluna, você faz várias receitas sem Google. Ou eu vou virar o guru da sua vida. Não é mesmo, meus amores? Então, é o seguinte. Eu vou falar como você vai fazer para criar as suas receitas sem precisar do Google. Eu quero hoje contar isso para você. Agora, para eu contar isso para você, eu não sou uma pessoa egoísta. E eu tenho certeza que você também não. E eu não vou contar só para você. Sabe por quê? Porque você vai compartilhar agora, nesse aviãozinho aí que tem aí no Instagram e no Facebook, você pode compartilhar também. Você vai compartilhar essa live porque eu sei que tem muita gente nessa vida, nesse mundo, que precisa saber como criar as suas receitas. Sair dessa dependência, né? Quase uma dependência tóxica de eu quero saber tal coisa, joga no Google. Eu quero saber não sei o que, põe no Google. E quanto será que é? Põe no Google. Quero tirar vocês dessa dependência de buscar no Google. Então, hoje, nessa live, eu vou te mostrar como é que você pode fazer isso, como é que você vai fazer isso e esquecer essa história de estar procurando receita, estar procurando ingredientes. Gente, o Google serve para milhares de coisas, eu sei, beleza, plataforma massa. Mas para fazer mini bolos, vou dizer para vocês, hein? Não vai ser o caminho, não. Caminho é outro. Então, eu hoje vou dizer isso para vocês. Então, vamos embora, gente. Criação de receita. Primeiro, eu quero começar fazendo a seguinte questão, né? Eu já disse que eu vou te falar como você vai criar a sua receita sem precisar do Google. Mas antes de tudo, atire a primeira pedra. Quem nunca pesquisou uma receita no Google? Com certeza todo mundo já pesquisou, né? Eu também já pesquisei. Mas é diferente você pesquisar e é diferente você confiar naqueles resultados que aparecem e apenas querer reproduzir aquilo ali. A gente precisa pensar sobre aquelas receitas que a gente tá ali, que a gente tá lendo. Mas, Marcela, eu vou pensar de que modo? É isso que eu vou te ensinar agora. Que é para você, a partir desse momento, se você tiver esse faniquito, né? Tiver o faniquito, vou botar no Google. Vou botar no Google. Você vai saber por onde olhar, tá? Eu quero mostrar isso para vocês hoje. Então vamos lá. Seguinte, meus amores. Já que, primeiro, né? Vocês aí já pesquisaram receita, tá? De mini bolo no Google. Já pesquisaram? Diz aí para mim quem já pesquisou receita de mini bolo no Google. Eu tenho certeza, né? Que vai dar tipo assim, 99,9% é aquele 1% vagabundo, né? Que a pessoa não é 1%, a pessoa fala, não, vai chegar uma hora aqui para mim. Vocês com certeza já devem ter procurado alguma coisa de receita. Ó, Lu dizendo que já, Lu Sucrê, aluna. Soninha tá dizendo que não. Boa, Soninha. Eu, Macambira. Eu vou aprontar, calma que eu vou dizer. Agora aí aparece quem? Marcela. Não, você botar, será? Olha, a Malinha eu, Carlinha eu já. Será que se você botar lá mini bolo no Google já vai me aparecer? Se me aparecer, tá no caminho certo, não é não?
porque quem tá aqui para falar de mini bolo para você sou eu. Mas vamos lá. Hoje a gente tem uma dependência, né, das redes sociais, desse site de busca gigantesca. Gente, a gente confia até aspectos de saúde no Google. Você está sentindo tal coisa, você faz sentir, sei lá, dor do lado esquerdo da cabeça. Você põe no Google, aí o Google vai dar um monte de opção. Você vai escolher qual é que você quer. Sentir a respiração. Respiração, então, tá um caos. Sentir respiração ofegante. Aí o Google vai lá e diz para você milhares de opções. Logo pela Marcela mesmo. Muito bom, Gracelina, procura só por mim. Então, quando a gente coloca essa nossa dependência, leva a gente para esse caminho de acreditar em tudo que essa plataforma diz, vocês precisam ter cuidado. A gente tem que ter um olhar analítico, né? Quando eu digo um olhar analítico, eu quero dizer o seguinte: se você vai pesquisar por uma receita, você vai olhar aquela receita e vai ver se os ingredientes estão coerentes, se as quantidades. Você tem que saber observar isso, porque não adianta você simplesmente jogar lá o nome da receita que você quer e surgir o que surgir, você faz. Já tinha um monte de forminha de mini bolos, então sempre procurava antes de aparecer para mim uma chamada da sua página. Boa! Boa, Lu! Aí você veio para cá, né? Veio para o nosso mundo. Então, vocês vão poder olhar a partir de agora de outra forma e vão aprender como é esse caminho. Hoje eu vou dar alguns passos aqui, como é esse caminho da criação. Por acaso, aproveitando já este momento aí, a gente, olha, já temos mais pessoas na live, mas ainda tá faltando aquela amiga que você lembrou e não mandou o aviãozinho. Manda para ela. Oi, Adri, falando em amiga, olha a minha aqui, minha amiga de faculdade. Pesquisei sim, mas porque estava procurando ideias. Jill, boa! Para sabores novos. Aí são outros 500, né? Procurar sabor. Mas assim, vamos falar de receita hoje, certo? Procurar receita ou criar a sua receita. Quando a gente procura, a gente vai encontrar inúmeros casos. Vocês vivem perguntando aqui para mim: Marcelo, eu posso fazer receita do meu bolo X para mini bolo? Aí eu digo, não sei, tem que ver se vai estar balanceada. Se tiver balanceada, boa noite, Silvana, tudo bom? Se tiver balanceada, tudo bem, Sandrinha. Se não tiver balanceada, aí você vai ter que pensar em balancear. Como é que você vai fazer isso? Você já sabe balancear a receita? Quem sabe balancear a receita já? Diz que sim. Oi, Jean, boa noite. Quem sabe balancear a receita? Vamos lá, aparecendo aí. Quem sabe balancear, diz que sim. Quem não sabe, por favor, levante a mão. Levante a mão, que aí tá chegando a hora de você aprender, né? De tanto que eu já falei de balanceamento de receita aqui. Balanceamento de receita serve para que o seu mini bolo nunca dê errado, serve para que nenhum ingrediente seja prejudicado na confecção da sua massa de bolo, para que lá no forno o resultado não seja ruim. Soninha, não sei. A Maristela, não sei. Ale, não sei. Oi, Renatinha. Não sei. Graciele. Rô, ainda não sabe. Amália, não sei. Quem sabe tá aí. Pessoal da mãozinha, ainda não, tenho dúvida. Boa noite, Marcelinha. Oi, Lina. Não sei. Então, vamos lá. Vou falar. Então, essa aula, então, tá vendo como essa aula vai ser importante para você? Para você entender o que é balancear e não precisar estar aí catando receita no Google. Ou se catar receita no Google, você já de cara descobrir por que ela deu errado, tá? Então, vamos lá. É o seguinte, galera. Quando vocês acham, essas receitas aí nas redes, né, na internet, vocês podem olhar para 3 ingredientes, certo? Eu vou dizer aqui quais são esses 3 ingredientes. Leia, não sei. Lu, não sei. Silvana, não sei. Eita, que é gente! Oi, Kel! Boa noite! Olha, então vamos lá. Balanceamento de receita. Você vai buscar uma receita qualquer aí na internet, no Google. E aí, oi, Sim.
Vai buscar uma receita qualquer no Google. Você olha para 3 ingredientes na sua receita, certo? Você olha para a quantidade de açúcar, você olha para a quantidade de farinha e você olha para a quantidade de gordura. Se você olhar para esses 3 ingredientes e entre eles existir uma diferença de mais de 50%, tem uma coisa errada. Tem uma coisa desbalanceada aí. Desbalanceada. É que é isso? Um balanceamento, Acho que é isso, né? Se essa palavra existe, será que existe? Desbalancear? Não sei agora. Mas enfim, mas eu acho que deve ser igual. Não é exatamente, vamos lá, Lu, não é exatamente igualar o peso entre esses 3 ingredientes. O balanceamento consiste em equilibrar os ingredientes principais de uma preparação de massa para mini bolo, significando que o resultado final seja um resultado positivo. E o balanceamento de farinha, açúcar e manteiga, ele não pode ultrapassar a quantidade de menos de 50% entre eles. Por exemplo, a gente vai falar de 200 gramas de açúcar. Quanto que eu tenho que ter de farinha? No mínimo, eu tenho que ter 100 gramas de farinha. Mas olha, quando eu falo isso, você vai pensar assim: será que a farinha, que é o ingrediente principal da estrutura de uma massa de mini bolo, deve ser menor do que o açúcar? Na maioria das vezes, não. Pode ter uma ocasião que sim, depende, vai ter outro seco na sua preparação, vai ter outro tipo de farinha que não seja a farinha de trigo. Depende, certo? Mas quando você olhar para uma receita, as quantidades de açúcar, farinha e gordura, elas devem ser próximas. Eu posso ter 200 de farinha, 150 de açúcar e 150 de manteiga. Eu posso ter 200 de farinha, 100 de açúcar, 100 de manteiga. Por quê? Mas tudo depende dos ingredientes. Oi, Jane, dos outros ingredientes que vão na massa, tá? Mas esses 3 dizem muito sobre a fórmula do bolo. Muitas vezes, quando você tem, por exemplo, uma massa de mini bolo que a quantidade de açúcar seja maior do que a quantidade de farinha, olha, é quase assim, certeiro, batata, que na sua preparação vai ter uma quantidade maior de ovos. Sabe por quê? Quando eu tenho mais açúcar do que farinha numa preparação de massa de mini bolo, significa que essa minha farinha de trigo aqui, ela tem muita proteína e eu vou usar mais açúcar para diminuir essa ação da proteína da farinha de trigo. Por quê? A gente não quer proteína na farinha de trigo do nosso mini bolo. A gente quer pobreza de proteína. E aí o açúcar vem para quebrar isso. Aí você vai aumentar quem? Você vai aumentar a quantidade de ovos. Por quê? Porque os ovos são responsáveis por criar dentro da sua massa um espaço para o ar, para a umidade, para o crescimento. Posso botar 150 gramas de farinha e 100 de chocolate? Jane, que chocolate você está falando para mim? Está perguntando chocolate em pó, achocolatado, cacau ou chocolate que a gente gosta, que é chocolate nobre? Tem que me dizer, certo? Que aí eu te respondo assim que você me der essa informação. Então, você, para balancear a sua receita, você primeiro tem que olhar esses 3 ingredientes, né? Tá anotando, né? Acho bom você anotar. Anota aí e manda para a coleguinha live, que é para ela aprender também. Seguinte, você vai ter farinha, açúcar e manteiga. Vai olhar para essas 3 quantidades e identificar se aquela receita que você está buscando ali está equilibrada. Se ela não tiver, você vai e mexe nesses 3 ingredientes para chegar no resultado. Chocolate em pó. Jane, chocolate em pó. Deixa eu só ver aqui a quantidade que você mandou. Posso botar 100? Não. 150 gramas de farinha e 100 de chocolate em pó é uma quantidade muito elevada. Vocês têm que lembrar que o chocolate em pó,
Tá anotando muito bem. O chocolate em pó, ele é extremamente desidratado. E quando ele entra dentro da preparação, se ele for um chocolate muito ácido, né, ele vai vai mudar o pH da sua massa e ela vai ficar uma massa seca. Seca, não vai dar. Então não põe essa quantidade de chocolate em pó toda. Tem que ser menor, tá? Depende, veja a quantidade de açúcar, mas aproximadamente a gente usa 50% da farinha de trigo, você pode utilizar em chocolate em pó, se for um chocolate que não seja extremamente alcalino, para modificar a reação química da sua massa, tá bom? Então, agora, vou te falar, se você fizesse pelo método sucré, a gente nem usa chocolate em pó, a gente utiliza chocolate de verdade, que a gente gosta mais e dá um corpo maravilhoso para nossa massa, tá? E aí combina com o método cremagem. Então, bora! Sério, 25 seria 25 de chocolate, 75. Depende da quantidade de farinha. Nos 150 gramas, né? Isso. Pode ser 75%, 75 gramas de açúcar para 150 de farinha, pode, tranquilamente. Tranquilamente. Tudo vai depender do tipo de chocolate, tá bom, Ale? Tudo vai depender do tipo de chocolate. Mas vamos embora. Aí você olhando para esses 3 ingredientes, você vai pensar assim, pronto, Marcela me ensinou a equilibrar. Ela disse que eu tenho que ter farinha de trigo, açúcar e gordura quase ali nas quantidades bem parecidas ou muito próximas. Não pode ter uma diferença de mais 50%. Beleza? Beleza. É isso aí, é exatamente isso. Agora, você que é dependente, viciada em Google, vai dizer, mas eu não acredito nisso. Eu vou procurar, vou testar 50 receitas que eu achar aqui e vou mostrar para Marcela que ela tá errada. Vai? Faça aí, me conta, faça esse diário. Por quê? Por que eu tô falando isso? Minha gente, eu testo receitas. Eu testo, eu crio, né? Eu tenho parceiros de trabalho, eu tenho as minhas alunas que vivem dizendo os seus depoimentos para mim, que fizeram tal coisa, fizeram isso, não deu. Aí vem para mim já assim, na correria, né? Eu tenho 3 alunas que são super divertidas, a Cíntia, a Vanusa e a Rita. Elas dizem, eu sou meio doida, eu fui fazendo, resolvi testar tal coisa, aí vai, deu ruim, Marcela. Ou então manda mensagem, Marcela, esse negócio tá funcionando, o que eu fiz de errado? Minha gente, olha, eu não tenho uma bola de cristal, mas na maioria das vezes eu digo, o quê? Diga aí para mim, leia aí para mim qual é o método de preparo, que aí, quando elas dizem para mim o passo a passo de como fizeram, aí eu consigo já, diz, olha, é nesse momento aqui, teve um percalço aí, vou rever essa aula umas 10 vezes, tem um percalço aí eu vou achando os erros, né? A gente fica, quem tem essa dependência de só procurar receita e, eu vou fazer, já deve ter visto várias vezes receita desandar, jogar ingrediente no lixo. Aí faz assim, Marcela, olha, deu errado, mas ficou tão gostoso, certo? Uma coisa que deu errado e ficou gostoso, você consegue vender e reverter isso em dinheiro para você, em lucro? Se você consegue vender, você é uma diva. Mas, na maioria das vezes, você está perdendo tempo e dinheiro, não é? Olha, eu não estou conseguindo acompanhar. A falação tá geral aí. Oi, Ritinha, tudo bom? Acabei de falar em você. Confeitaria tem seus mistérios, tem milhares de mistérios, né? Milhares. Mas você acha que aprender confeitaria é difícil? Quem é aí que acha que aprender confeitaria é difícil? Olha, coloca aí para mim um boneco com 2 mãos para cima, uma bonequinha aí ou um bonequinho com 2 mãos para cima. Quem acha que aprender confeitaria é difícil? Que eu vou falar um negócio sobre isso. Oi, Taninha, oi, Gorete, tudo bom, meninas? Aprender confeitaria é difícil, Marcela? Gente, eu vou falar para vocês. Pode ser difícil. Pode ser. Olha, a Malha falando 2 bracinhos.
Pode ser difícil, mas sabe qual é o grande problema das pessoas para aprender confeitaria? É tentar pular as etapas. Pular as etapas. A confeitaria tem um passo a passo. Fazer a coisa bem feita para ter sucesso, para conseguir vender um produto de qualidade, ter reconhecimento, poder ganhar o quanto você quiser no mês, você não pode pular etapas. Se você está pensando em começar na confeitaria, se você vive de confeitaria e está querendo um produto novo, diferenciado, você precisa seguir etapas. As etapas quais são? Conhecer o produto, entender qual é a parte do mercado da confeitaria que consome esse produto. Olha, eu tenho alunas de norte a sul do Brasil. Todos os sotaques tocam no meu telefone e eu encontro nas consultorias personalizadas de cada uma delas. E eu posso dizer para vocês que não importa onde elas estejam, não importa o lugar do Brasil, elas estão produzindo, elas estão vendendo, porque são públicos diferentes, é só achar esse caminho. Entre as etapas que eu sempre falo para elas do método Sucre, eu tenho uma ali no começo logo que eu ensino para elas, que é essa de identificar o público. E existe o passo a passo, né? Exatamente, etapas são extremamente importantes, aprendi durante esse ano. Pois é, Vanuzinha, a gente tem que seguir as etapas, porque tem que respirar, controlar a ansiedade, comer mini bolo relax. Agora eu só digo assim, o pessoal vai estar nervoso? Come mini bolo relax. Ensinei, vai lá. Inclusive, quem estava aí querendo ver o método de preparo, tá lá no Telegram, tá? Tem um videozinho lá, todo bonitinho, editado no Telegram. Quem quiser, vai lá, tem um link aí na minha bio. Na minha bio agora tem um link novo do grupo oficial do Telegram. Quem quiser ver o vídeo da preparação, tá lá. E aí, o que acontece? Lá também tem outros materiais, tá, galera? E aí, o que acontece? As etapas vão te levar mais longe. Então, vamos lá. Você já sabe, passo número 1, para você não acabar com essa sua dependência de Google. Observe o balanceamento da fórmula. Entenda os 3 ingredientes principais, os 3 ingredientes principais para o sucesso da sua massa de mini bolo. Ponto número 2. O que você precisa saber? Qual é a ação de cada um desses ingredientes na sua preparação, né? O que a farinha vai fazer, o que o açúcar vai fazer, o que a gordura vai fazer. No método, vou ver. No método Sucre, eu sempre, assim, uma das aulas iniciais é falando sobre isso, o papel de cada um dos ingredientes. Tem massa que tem mais farinha, tem massa que tem líquido, tem massa que não vai ter líquido, tem massa que você pode trocar margarina ou manteiga por margarina, tem outras massas que não. Tudo isso é importante você saber, porque aí você não fica refém daquela informação que você está lendo lá. Porque vocês sabem, né? Qualquer pessoa pode colocar qualquer coisa na internet. Essa galera que gosta, por exemplo, tem uma outra plataforma aí de busca, chama Wikipédia. Gente, qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa naquele lugar. Você não pode confiar naquilo ali não, pelo amor de Deus, tá? Você quer trabalhar com confeitaria, você quer aprender confeitaria, você tem que ter alguém que te ensine com responsabilidade, com confiança e que explique a você tudo aquilo. Deixa eu dar um exemplo, certo? Vou dar um exemplo agora aí para vocês entenderem. Quando eu falo de um método cremage, que é o que a gente gosta de usar, certo? A gente aí no método Sucre, eu, minhas alunas, tá aí, Ritinha tá aí, Flavinha tá aí, Solange tá aí, Kika tá aí, Carla tá aí, quem mais? Tem uma galera, Sandrinha tá aí, Lu tá aí, a mulherada tá toda aí, a turma tá um bocado aí. Quando a gente fala de utilizar margarina ou manteiga na preparação da nossa massa, isso tem tudo a ver com o método cremage. Essas duas gorduras, para começar, elas são de origem diferentes. Então,
Você tem a origem animal, você tem a origem vegetal. Por exemplo, você vai fazer mini bolo para veganos. Sem nenhum problema trocar a manteiga por margarina. Ela vai fazer no método cremage, ela vai fazer o papel dela. Porém, por que às vezes a gente não substitui? Porque o sabor da manteiga é muito diferente do sabor da margarina. As pessoas preferem o sabor da manteiga. A gente fala que a massa é amanteigada, então começa daí, né? Qual é o papel da minha gordura nesta preparação? Primeiro, economizar. Como é, Marcela? Não entendi. A gente faz o método cremage porque ele é o método que garante à nossa massa a maior expansão durante a confecção. É como se você conseguisse um volume maior. É como não, né? É real. Você consegue um volume maior com menos ingredientes. E aí, quando a gente faz essa massa, a gente entendendo isso, a gente consegue respeitar o tempo do batimento, a gente consegue respeitar a temperatura da nossa gordura para entrar na preparação e tudo isso garante um resultado muito melhor. Agora, essas receitas aí que você acha no Google, dizem isso para você? Não, não dizem. Essas receitas que vocês acham aí dão a vocês a ferramenta, que é isso que é importante quando a gente fala que tem que ter um método, né? Dar a ferramenta para que vocês se tornem independentes. Esse é um dos meus grandes objetivos. Apesar de amar estar super próxima das minhas alunas, eu quero que um dia elas estejam completamente independentes, assim, lembrando de mim só no meu aniversário, obviamente, tá? Se vocês não lembrarem, eu vou puxar a orelha de vocês. E quando eu for embora deste mundo, puxarei os pés. Lembre do meu aniversário. Mas eu quero que elas sejam independentes. Eu quero que elas possam criar as suas receitas. Algumas já criam, né? Lógico, a gente vai fazer aí 1 ano de estrada. Algumas já criam sozinhas as suas receitas. Porque criar receita, gente, não é difícil. Trabalhar com confeitaria, voltando a essa temática, também. Oi, Angelinha, tudo bom? Edilene, tudo bom? Como a chefe Marcela explica maravilhosamente bem. Obrigada, Maristela. Eu quero vocês independentes, porque trabalhar com confeitaria não é difícil. Você só vai precisar seguir um método, né? E aquele que melhor te satisfaça nos resultados. De conseguir fazer um mini bolo se você nunca fez, de conseguir trabalhar sozinha na cozinha da sua casa com o que você tem, de conseguir vender o seu mini bolo começando com um valor, com um preço, aliás, com um preço 5 vezes maior do que o seu custo, é isso que eu quero que elas fiquem independentes. Inclusive, já na primeira semana aí das alunas mais novas, né, tiveram resultados incríveis. Agora tá chegando época, né, de Dia das Mães, a gente está preparando juntas aí coleção nova, eu estou mostrando para elas as novas técnicas que vão sair para o Dia das Mães, que a gente arrasou na Páscoa com os blindados e a clientela da maioria delas quer agora só blindado, mas a gente vai trazer coisa nova para o Dia das Mães, mas tudo baseado no método, tudo vem do método que eu ensino, o método Sucré, para que elas se tornem independentes, né? Oi, Galinha, boa noite! Que bom que você chegou. Para que elas se tornem independentes. Por quê? Porque criar uma receita se baseia em quê? E é isso que algumas já fazem, outras daqui a pouco vão estar fazendo. Criar uma receita se baseia em conhecer os ingredientes. Se a gente conhece os ingredientes, a gente consegue combinar. Hoje, é lógico, eu tenho aí alguns aninhos de estrada. Hoje em dia, quando eu quero criar uma receita, na maioria das vezes, eu não testo essa receita. Por quê? Porque eu conheço os ingredientes, eu conheço as proporções, eu sei o balanceamento de fórmula, então eu só preciso parar para pensar que sabor que eu quero. Pronto, e faço.
Olha, sabe o que foi bem legal? E com certeza nem imaginaram que era a primeira vez que eu estava fazendo. Vou revelar agora para vocês. Vocês me viram fazer um mini bolo lusitano. Vocês me viram fazer um mini bolo que é dos maiores sucessos entre todas as coisas, todos os sabores que eu já criei e que já apresentei aqui, outros não, tão exclusivos lá no curso para as meninas. Mas o mini bolo de doce de leite, a primeira vez que eu fiz ao vivo. Não testei. Você vai dizer para mim, gente, olha, eu tô agora parando aqui para analisar. Não, calma, daqui a pouco eu comento. O mini bolo de doce de leite, quem já fez? Quem já fez? Compartilha aí, quem já fez? Coloca um garfinho aí, ou uma colher, um talher agora, que é para eu saber que você fez e comeu, né? Porque com certeza você já provou, você fez. É impossível aquele mini bolo de doce de leite sair do forno e você não comer, minha gente. É impossível. Conta isso aí. Aquele mini bolo de doce de leite, a primeira vez que eu fiz, ó, a Lê já fez. A Vanuzinha, eu fiz ao vivo e a cores aqui com vocês. Por quê, Marcela? Você é doida? Não, não sou. Nem posso parecer, não sou. Mas eu fiz ao vivo, primeiro, eu conheço, eu sei o que é um doce de leite, tecnicamente falando, tá? Eu sei balanceamento de fórmula, o que eu acabei de falar. Conheço o produto, sei balanceamento de fórmula e sei como executar, sei a técnica. Domine a técnica e ela nunca te dominará.